Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. O Daily Devotion, ele é todos os dias comentado. Que alegria a gente poder se abastecer das riquezas, dos detalhes, né, das escrituras sagradas que nos fazem também viver de uma forma que agrade a Deus, mas também de convivência com as pessoas, né, daquela forma como a Bíblia orienta. Aqui nós estamos cheios de detalhes de conduta espiritual, moral, social. E aqui logo no Levíticos, nesse dia 25, nos capítulos 16 e 18, Moisés está instruindo sobre o Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação, o dia solene. Seria um dia especial, né? E ele já havia dado as instruções aos sacerdotes, né, como proceder nesse dia, e aqui ele marca a data, né? Ele diz que no 10º dia do 7º mês, o mês de Teshirei, ele marca, né, o seu primeiro dia com o ano novo. Depois, então, conta 10 dias, o 10º dia é o dia de maior importância, relevância, porque nesse dia toda a nação de Israel vai se apresentar diante do Senhor para oferecer os sacrifícios, como o sumo sacerdote adentrando o Santo do Santo, pelos pecados de toda a nação. E não deveria ser de qualquer forma. Inclusive, instrui no texto que não deveriam oferecer em algum outro lugar, né, que não fosse o local que Deus havia designado, o tabernáculo, né? E depois é interessante que na sequência há uma série de orientações de conduta moral, e Moisés instrui os limites das relações entre as pessoas, principalmente a relação sexual, e ele impõe, né, seus limites com relação ao respeito, à honra, à convivência, né? Então, jamais deveria ter relações sexuais com pai, mãe, filho, netos, tio, né? Enfim, e outros animais, né? E ainda cunhados, todas as questões que envolviam a família, né, deveria de ser preservada. E nesse texto deixa claro que o povo praticava, o povo dos pagãos, né? Pois Deus diz, vocês não vão ser como e andaram da mesma forma como o Egito, de onde vocês saíram, e Canaã, para onde vocês estão indo. Vocês vão ser diferentes, porque nessas sociedades de Canaã e do Egito, eles praticavam essas coisas, e ainda mais, ele disse, não sacrifique os seus filhos a Moloque, aquele deus pagão que as pessoas também, né, perdiam o senso de humanidade para sacrificar crianças em favor próprio para si, né? E Deus disse, não façam isso, porque eu vou destruir, assim como também esses povos já estão, eles fazem essas práticas, e desagradava muito porque perdiam todo o senso, né, de respeito, de humanidade, né, com as pessoas, tudo viravam talvez assim como um objeto na mão das pessoas, e isso desagradava ao Senhor, sabe? E eu acho lindo quando, por exemplo, a gente entra nessa leitura de hoje no livro de Salmos, é tão importante o aspecto da preservação, né, das relações humanas. O salmista, ele vai se referir sobre a atitude em relação ao pobre, por exemplo, né? Ele diz, o Senhor protege aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. Quer dizer, isso é uma atitude social, mas que os céus se agradam quando há aqueles que estão em vulnerabilidade, né? E ali eles então são assistidos. E é interessante mesmo também nas questões de
conversas, fofocas, né, maldizentes. E o próprio salmista, ele está dizendo, pedindo misericórdia ao Senhor, porque os inimigos, né, as pessoas que não tinham relações amigáveis com ele, falavam mal. Já naquela época, mesmo que não tinha redes sociais, mas as pessoas tinham essa maldade, né? E diziam mentiras, eles sussurram de mim, né? E imaginam o pior. Então isso era uma doença terrível, um pecado. Mas é aqui que nós vamos ver Jesus também, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, quando ele vai em direção a Sírio Fenícia, as cidades, não é, de Tiro, Sidom, pessoas que não são do contexto de Israel, talvez viviam em meio à idolatria, mas ali ouviram falar de Jesus. E a mulher que se chega a ele, ela não era judia, ela não era da religião, mas ela clamou pela bênção, por sua filha, que naquele mesmo instante, né, pela sua atitude, Jesus curou a sua filha. Como é bom como ver Jesus, né, dando esse ensino, como nós devemos de considerar a todos que também se chegam com confiança e fé ao único Deus vivo e verdadeiro. E é aqui que ele alimenta a multidão, né? Isso é uma atitude que gera também respeito, consideração social. Ele alimenta, ele faz um gesto para abençoar pessoas no aspecto natural, né? Isso é importante também, além do espiritual. Que Deus nos abençoe. A paz.